Olá, meu nome é Ariane e vou relatar um acontecimento de minha vida para vocês. Tenho 58 anos e moro em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Minha história começa quando conheci um moço muito bonito no supermercado onde eu trabalhava anos atrás. Eu estava na flor da idade nessa época e empolgada, pois havia acabado de passar no vestibular, que era o meu sonho. Então comecei a me dedicar aos estudos e ao trabalho. Virava noites estudando, mas minha prima, vendo essa situação, essa rotina exaustiva, fez até me levar para um barzinho aqui da cidade. Chegamos lá, dançamos muito, comemos e bebemos bastante e, enfim, para ficar melhor só faltava um paquera. E não demorou muito para Cláudio aparecer. O moço lindo lá do supermercado, do começo do relato, lembram? Meu Deus, como que ele era lindo! Alto, olhos verdes, cabelos escuros e o sorriso dele então era encantador. Fiquei ali parada, sem ação, admirando aquele homem, até que ele percebeu e veio falar comigo. Eu mal conseguia me mexer de tão grande que era a euforia dentro do meu coração. Conversa vai, conversa vem, e foi ficando tarde. Como minha prima já estava aos beijos lá com o rapaz, Cláudio resolveu me oferecer uma carona para casa. E eu, que não sou boba nem nada, né? Aceitei rapidinho. No caminho paramos, demos uns beijos e enfim ele me deixou em casa. Depois dessa noite, as visitas de Cláudio começaram a ser constantes e acabamos namorando. Mas algo me incomodava muito em Cláudio. Toda semana tinha uma noite que dava por volta das 9, 9h30 e ele saía correndo sempre com uma desculpa esfarrapada. Foi indo e comecei a perguntar a ele o porquê dessa atitude e ele sempre desconversava. Foi então que em uma noite dessas eu esperei Cláudio sair todo apressado e pedi ao meu vizinho que seguisse ele e depois me contasse para onde ele tinha ido. Na manhã seguinte meu vizinho me chamou e revelou que Cláudio entrou na mata que ficava do outro lado da rodovia e sumiu lá para dentro. Comecei a ficar ainda mais preocupada e então resolvi pagar o meu vizinho para seguir ele por mais vezes, mas nas manhãs seguintes a resposta era sempre a mesma. Ele entrou na mata, dizia o meu vizinho. Então resolvi eu mesma segui-lo. Eu precisava tirar essa história limpa a qualquer custo, e foi o que fiz. Em uma noite dessas, quando Cláudio começou a ficar desesperado para sair, me despedi dele com uma desculpa que eu também precisava sair para ir na farmácia. E ele, com aquela pressa toda, todo nervoso, nem desconfiou. Peguei a bis do meu vizinho emprestada e fui seguindo ele bem disfarçadamente. Foi então que vi ele parar o carro na beira de um barranco e descer correndo sem camisa, entrando na mata. Pensei comigo, oxe, mas que diacho que ele vem fazer aí? Como eu sou curiosa, eu também entrei na mata e fui andando, morrendo de medo de serpentes e aranhas. E foi aí que vi a pior cena da minha vida. Encontrei um lobo enorme, escuro, não sei bem se era cinza ou negro, pois a única iluminação que eu tinha era o farolete do meu celular. Fiquei parada escondida atrás de uma árvore, observando aquele ser devorar algum tipo de animal. Era nojento ouvir o barulho dos ossos do pobre animal se quebrando a cada bocada daquela criatura. Fiquei ali em silêncio, observando, imóvel, aquela cena de terror. E meu pensamento foi ao longe. Estava em Cláudio. Eu temia pela vida dele, pensando que aquele cachorrão enorme poderia atacá-lo caso encontrasse com ele na mata. Meu pensamento foi tão distante que me distraí. E só voltei à realidade quando senti uma baforada quente e fétida bem na minha nuca. Então me virei assustada e clareei com a lanterna do celular, revelando a horrível face daquela criatura. Era sem dúvidas a coisa mais feia que eu já tinha visto na vida. Dei um grito e comecei a correr sem parar na direção da moto. Eu estava certa de que ia morrer, pois aquele bicho com certeza viria atrás de mim. Mas por incrível que pareça, não veio. Demorei horrores para fazer a moto pegar, de tanto que eu tremia. Com certeza, se ele quisesse, ele teria me pegado. Voltei para casa chorando, entreguei a moto para o meu vizinho e contei a ele o ocorrido. Ele ficou sem entender nada e até desconfiado. No dia seguinte, Cláudio me procurou e me fez uma revelação que fez a minha vida desabar. Ele me contou que era um lobisomem, que havia herdado essa maldição de seus avós paternos. Eles eram argentinos. Ele me disse que a tal criatura da floresta era ele, e que ao me ver lá na mata, ele tomou coragem para me contar sobre sua situação. Eu estava em choque, mas mesmo assim tive força para perguntar a ele aquela pergunta que não quer calar: se ele já havia matado pessoas.
e ele me respondeu de imediato que não, que seu avô falecido o havia ensinado desde criança tudo sobre ser um lobisomem, e ele só atacava animais. Me disse também que mesmo em estado de fera, ele tinha plena consciência sobre seus atos. Mesmo ele sendo sincero comigo e nunca tendo matado um humano, eu não quis mais aquilo. Era demais para mim. E assim terminei nosso namoro. Meses se passaram e Cláudio não se conformava com o fim do nosso relacionamento e vivia me ligando, e eu sempre ignorando as tentativas deles de se aproximar de mim. Mas eis que o destino me pregou uma peça, e 3 meses depois do nosso término, eu descobri que estava grávida de 4 meses. Como eu sempre tomei remédio, nunca me preocupei, mas enfim, engravidei. E logo Cláudio ficou sabendo, e suas tentativas de reconciliação ficaram ainda mais frequentes. Eu já não tinha mais paz para nada nessa vida. Todo lugar que eu ia, lá estava Cláudio. Parecia que me seguia, que ficava me observando o tempo todo. Então, depois de muito fugir dele e a pedido da minha prima, que não acreditava em nada que contei a ela, acabei aceitando que ele viesse em casa para conversarmos. E assim ele fez. Conversamos muito e ele explicou sobre a sua sina, seu sofrimento, e isso me fez repensar sobre a nossa situação. Dei a ele uma segunda chance, desde que ele me prometesse nunca se transformar perto de mim e nunca, em hipótese alguma, machucar um humano. Ele prontamente aceitou. Algum tempo depois, eu já estava acostumada com a rotina dele e suas saídas noturnas. Logo tivemos nosso primeiro filho, ao qual demos o nome de Daniel. E com isso, Cláudio me pediu em casamento e logo nos casamos. Quando Daniel já tinha 3 anos, tivemos uma menina que chamamos de Alice. Nossa família era perfeita, mesmo meu marido sendo um lobisomem. Tudo corria muito bem, e Cláudio era tudo o que eu queria, era um marido maravilhoso e um pai excelente. Mas tudo se perdeu em uma noite de caça de Cláudio, quando ele invadiu uma fazenda para se alimentar dos animais e acabou levando um tiro. Ele conseguiu voltar para casa e chegou já sem forças, porém não resistiu e veio a falecer. Naquele instante, metade de mim morreu com ele. Chamei a ambulância e o caso foi dado como latrocínio, de uma vez que seus pertences não estavam com ele e nem foram encontrados. Acredito que ele tenha escondido no lugar onde foi para se transformar e acabou deixando tudo para trás correndo de volta para casa. Chorei muito pelo meu marido. Eu o amava demais, mas busquei ser forte para acabar de criar nossos filhos. Hoje, após 12 anos de sua morte, vejo em nossa filha a mesma sina do pai. Temo que, assim como ele, quando ela completar 18 ou 19 anos, se transforme também e passe por todo o sofrimento que ele passou. Temo, pois ele me contou quando ainda éramos noivos, que essa maldição não é única e exclusivamente dos homens. Muitas mulheres também herdam de seus parentes, bisavós, avós e até mesmo dos pais. Alice tem 12 anos e uma personalidade fortíssima. Espero que seja apenas impressão ou rebeldia de pré-adolescente. Vim até vocês revelar a minha história e confesso que não foi fácil, pois escrevendo esse e-mail eu revivi cada lembrança ao lado de Cláudio. Meu conforto é acreditar que um dia, quando eu desencarnar desse plano, poderei reencontrar o meu eterno amor. Agradeço imensamente por contarem o meu relato com tanto amor e carinho. Muito obrigada e uma boa noite.